Imagine limpar a mansão de um milionário e de repente se deparar com o retrato da sua mãe pendurado na parede. Isso foi exatamente o que aconteceu quando a faxineira viu a imagem da mulher que tanto amava na casa do homem mais rico da cidade. De onde você está vendo este vídeo? Deixe nos comentários uma história sobre segredos, destino e verdades ocultas que vai te surpreender. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas histórias impressionantes. O sol da tarde filtrava-se pelas enormes janelas da mansão Ferraz, desenhando padrões dourados sobre o chão de mármore que Helena limpava com atenção meticulosa. Aos 28 anos, estava há apenas 2 meses trabalhando como empregada doméstica naquela suntuosa residência nos arredores de São Paulo. Seus dedos, ligeiramente ressecados pelos produtos de limpeza, moviam-se com precisão enquanto seus olhos castanhos percorriam cada canto em busca de imperfeições. Helena Silva era uma mulher de gestos contidos e olhar transparente. Havia aprendido desde criança a se mover com discrição, a fazer seu trabalho sem ser notada, como uma sombra eficiente. Seu cabelo escuro, sempre preso em uma trança simples, e seu uniforme cinza a ajudavam a se mimetizar com os tons sóbrios da mansão. Seu Augusto Ferraz, o proprietário, era quase uma figura mítica para a equipe de serviço. Aos 68 anos, o empresário milionário raramente coincidia com o horário da equipe de limpeza. Helena o tinha visto pessoalmente apenas 3 vezes, sempre de longe, sempre com aquela expressão distante e aqueles olhos que pareciam carregar o peso de segredos inconfessáveis. Enquanto passava o pano por uma mesinha de mogno, Helena lembrou-se de sua mãe, Carolina. 5 anos haviam se passado desde sua morte após uma longa doença, mas o vazio continuava intacto. De seu pai, Helena não sabia praticamente nada. Um homem de negócios que desapareceu antes do seu nascimento. Era tudo o que Carolina havia compartilhado, sempre com uma mistura de dor e dignidade na voz que dissuadia qualquer pergunta adicional. Ao terminar com o salão principal, Helena consultou sua lista de tarefas. Era a vez da biblioteca, seu espaço favorito em toda a mansão. Respirou fundo, antecipando o aroma de madeira e livros antigos que tanto lhe lembrava sua mãe, professora universitária de literatura em outra vida, antes que as dificuldades financeiras a obrigassem a aceitar trabalhos mais modestos. O que Helena não sabia, enquanto empurrava o carrinho de limpeza em direção à biblioteca, era que aquele dia comum estava prestes a se tornar o início de uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Na parede mais alta da biblioteca, coberto por um lençol branco que ondulava levemente com as correntes de ar, estava pendurado um quadro que guardava o segredo de sua origem. A biblioteca da mansão Ferraz parecia ter saído de um filme de época. 3 paredes cobertas de estantes de carvalho do chão ao teto, escadas corrediças para alcançar os volumes mais altos, e uma 4ª parede dominada por uma janela que dava para os jardins. Helena sempre começava limpando as prateleiras inferiores, retirando cada livro, passando o espanador com reverência quase religiosa e devolvendo-o exatamente ao seu lugar. Enquanto trabalhava, seus olhos se desviavam ocasionalmente para aquele lençol branco que cobria o que, evidentemente, era um quadro de grande tamanho. Na primeira vez que notou, semanas atrás havia perguntado a Carmen, a governanta, sobre aquela peça misteriosa. É apenas um velho retrato que o seu Augusto não gosta de ver, mas também não quer tirar, havia respondido Carmen com aquele tom definitivo que usava quando um assunto estava encerrado. Helena respeitou aquela barreira invisível, mas sua curiosidade crescia a cada dia. Enquanto limpava a escrivaninha de mogno maciço que ocupava o centro da sala, seus dedos roçaram alguns documentos. Não era sua intenção lê-los, mas um sobrenome capturou sua atenção: Ferraz. Algo naquele sobrenome provocou um arrepio inexplicável que percorreu sua espinha. Já o tinha ouvido antes, claro, era o sobrenome de seu patrão. Mas naquele momento, vendo aquela assinatura elegante ao pé de um documento, sentiu uma familiaridade perturbadora. Helena balançou a cabeça, tentando dissipar aquela sensação estranha. Decidiu continuar com seu trabalho, mas enquanto subia a escada para limpar as prateleiras superiores,
uma rajada de vento, mais forte que as anteriores, entrou por uma janela entreaberta, agitando o lençol que cobria o misterioso quadro. Por um instante, um canto ficou descoberto. Era apenas um fragmento, a borda de uma moldura dourada e o que parecia ser o contorno de um rosto feminino. Helena prendeu a respiração, sentindo que estava diante de algo proibido. Com mãos trêmulas, voltou a cobrir aquele canto revelado e desceu rapidamente da escada. Naquela noite, em seu pequeno apartamento na periferia, Helena sonhou com uma mulher cujo rosto não conseguia ver com clareza, mas cuja presença lhe resultava profundamente familiar. A mulher segurava uma fotografia entre as mãos e chorava em silêncio, enquanto as gotas de chuva batiam em uma janela invisível. Helena acordou sobressaltada, com a testa suada e uma certeza inexplicável. Aquele quadro escondido guardava um segredo que, de algum modo, estava conectado a ela. O que não podia imaginar era o quão profundamente essa conexão alteraria os alicerces de sua existência. O calor incomum de outubro havia transformado a mansão em um forno elegante de mármore e madeira. Helena chegou para trabalhar 15 minutos antes, como era seu costume, surpresa ao encontrar um alvoroço inusitado entre os funcionários. "O seu Ferraz volta hoje", informou Carmen enquanto distribuía tarefas adicionais. "Ele encurtou sua viagem de negócios e estará aqui ao meio-dia. Quero a casa toda impecável." A notícia provocou um frio na barriga de Helena. Em seus 2 meses, trabalhando ali, jamais havia coincidido com o Sr. Ferraz em seu turno. Conhecia-o apenas por fotografias nos jornais e pelas poucas vezes que o tinha visto de longe. "Você fica com a biblioteca", continuou Carmen. "E, por favor, certifique-se de que tudo esteja exatamente em seu lugar. O patrão é meticuloso com seus livros." Helena assentiu, pegando seu carrinho de limpeza. Ao entrar na biblioteca, a luz da manhã criava um ambiente quase místico, com partículas de poeira dançando nos raios de sol. Começou sua rotina habitual, mas hoje cada objeto parecia carregado de um significado especial. Os livros de lombada gasta que denunciavam leituras frequentes, as pequenas anotações em papéis dispersos, tudo falava de um homem que passava muito tempo naquele espaço. Enquanto limpava, encontrou sobre a escrivaninha uma fotografia emoldurada que não tinha visto antes. Mostrava um Augusto Ferraz muito mais jovem, talvez com uns 30 anos, sorrindo com uma despreocupação que contrastava com a imagem austera que projetava agora. Helena a observou com curiosidade. Havia algo em sua expressão, na forma como seus olhos se enrugavam ao sorrir, que lhe resultava estranhamente familiar. Ao colocar a fotografia em seu lugar, Helena levantou os olhos para o quadro coberto. Uma ideia temerária começou a se formar em sua mente. E se... Não, seria uma imprudência, uma invasão de privacidade do seu patrão. Mas a curiosidade pulsava como uma segunda artéria em seu corpo. Só uma olhadinha. "Rápida", disse a si mesma. "Ninguém precisa saber." Com o coração batendo descompassado, Helena arrastou uma das escadas rolantes até situá-la sob o quadro. Subiu lentamente, cada degrau um passo em direção ao desconhecido. Ao chegar lá em cima, seus dedos tremiam quando alcançaram o tecido branco. Hesitou um instante, consciente de que estava cruzando uma linha. Finalmente, com um movimento suave mas decidido, retirou o lençol. O tempo pareceu parar. Diante dela, em uma pintura a óleo de extraordinária qualidade, aparecia o retrato de uma mulher jovem de beleza cativante. Teria uns 25 anos, com cabelo escuro caindo em ondas suaves sobre os ombros, e um sorriso que irradiava calor e melancolia em partes iguais. Seus olhos, de um castanho profundo, olhavam diretamente para o espectador com uma intensidade hipnótica. Helena sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Suas pernas fraquejaram e teve que se segurar na escada para não cair, porque aquela mulher do retrato, aquela jovem bonita de olhar penetrante, era indubitavelmente Carolina Silva, sua mãe. "O que você está fazendo?" A voz grave, com um tom de autoridade inquestionável, ressoou na silenciosa biblioteca. Helena, ainda no alto da escada, virou-se tão bruscamente que por um momento temeu perder o equilíbrio.
Embaixo de pé junto à escrivaninha, Augusto Ferraz a observava com uma expressão indecifrável. Não o tinha ouvido entrar. O empresário vestia um terno cinza impecável que contrastava com seu cabelo branco perfeitamente penteado. Seus olhos, de um marrom escuro surpreendentemente similar ao de Helena, cravavam-se nela com intensidade. Começou Helena, mas as palavras evaporaram em sua garganta. Durante uns segundos eternos, o silêncio pesou como chumbo entre eles. Helena sentia que seus músculos haviam paralisado, incapaz de se mover ou se explicar. Finalmente, com movimentos quase robóticos, desceu da escada, consciente da gravidade de sua transgressão. Me desculpe, seu Ferraz, conseguiu articular com o olhar fixo no chão. Não devia... Foi uma imprudência imperdoável. Esperava uma reprimenda imediata, talvez até uma demissão na hora. Para sua surpresa, Augusto não respondeu de imediato. Quando finalmente Helena se atreveu a levantar os olhos, encontrou-o com o olhar fixo no retrato agora descoberto, seu rosto transformado por uma expressão de dor tão crua que resultava quase insuportável de presenciar. "Você a conhece?" perguntou ele finalmente, com voz rouca, sem tirar os olhos do quadro. Helena sentiu que o mundo desmoronava sob seus pés. A pergunta era absurda, impossível. Como Augusto Ferraz podia conhecer sua mãe? E, no entanto, ali estava seu retrato, pendurado na parede mais proeminente de sua biblioteca, escondido atrás de um véu como um segredo vergonhoso ou um tesouro valioso demais para ser exibido. "É minha mãe", respondeu Helena com voz trêmula. "Carolina Silva." O efeito de suas palavras foi imediato e devastador. A cor abandonou o rosto de Augusto Ferraz. Suas pernas pareceram falhar e teve que se apoiar na borda da escrivaninha para se manter em pé. Seus olhos, agora arregalados, moviam-se do retrato para Helena e de volta ao retrato, como buscando uma explicação, uma saída para o que claramente lhe parecia impossível. "Não pode ser", murmurou finalmente. "É impossível." Helena deu um passo em direção a ele, movida por um impulso que não compreendia totalmente. "Como o senhor a conheceu?" perguntou com uma audácia que em outras circunstâncias nunca teria demonstrado frente ao seu patrão. Augusto Ferraz a olhou então como se a visse pela primeira vez. Seus olhos percorreram cada detalhe de seu rosto com uma intensidade quase dolorosa. A forma de seu queixo, a curva de suas sobrancelhas, a cor exata de seus olhos. "Meu Deus", sussurrou, e sua voz soava abafada. "Você é idêntica a ela." Antes que Helena pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu e Carmen apareceu no limiar, interrompendo aquele momento carregado de tensão. "Seu Ferraz, o Sr. Monteiro chegou para a reunião", anunciou para depois olhar com estranheza a cena à sua frente, o quadro descoberto. Helena pálida como um fantasma, Augusto Ferraz visivelmente alterado. "Diga a ele para esperar", ordenou Ferraz com rispidez sem tirar o olhar de Helena. "E Carmen, que ninguém nos interrompa." Quando a governanta se retirou, fechando a porta atrás de si, Augusto Ferraz dirigiu-se com passos lentos até um pequeno móvel bar em um canto da biblioteca, serviu 2 taças de conhaque com mãos ligeiramente trêmulas e ofereceu uma a Helena. "Acho que ambos precisamos disso", disse com um sorriso que não chegou aos seus olhos. "Temos muito o que conversar." Helena segurava a taça de conhaque sem beber, observando como Augusto Ferraz se jogava em uma das poltronas de couro da biblioteca. O empresário parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 5 minutos. Seus ombros, habitualmente erguidos com orgulho, curvavam-se, agora sob o peso do que Helena intuía ser um segredo longamente guardado. "Quando ela faleceu?" perguntou ele abruptamente, olhando para a janela, como se não pudesse enfrentar a resposta cara a cara. "Há 5 anos", respondeu Helena com um nó na garganta. "Leucemia. Foi um processo longo." Augusto fechou os olhos com força. Uma lágrima solitária deslizou por sua bochecha, que limpou rapidamente com um gesto que delatava o desconforto de um homem pouco acostumado a mostrar vulnerabilidade. 5 anos, repetiu como se tentasse assimilar a informação. "Todo esse tempo, e eu sem saber." Helena permanecia de pé, imóvel,
dividida entre a incredulidade e uma crescente certeza que a aterrorizava. As peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça, cuja imagem final não se atrevia a contemplar. Seu Ferraz, começou com voz mais firme do que esperava. Eu agradeceria se o senhor me explicasse como conheceu minha mãe e por que tem o retrato dela escondido na sua biblioteca. Augusto a olhou finalmente e Helena pôde ver em seus olhos o mesmo tom exato de castanho que via todas as manhãs no espelho. Um arrepio percorreu sua espinha. Por favor, sente-se, pediu ele, apontando a poltrona em frente à sua. É uma longa história e não sei por onde começar. Helena sentou-se com rigidez, sustentando o olhar do empresário com uma determinação que surpreendeu a ambos. Conheci Carolina em 1995, começou Augusto, sua voz transformando-se ao pronunciar aquele nome, suavizando-se como se acariciasse uma relíquia. Eu tinha 38 anos e estava começando a consolidar minha empresa. Ela tinha 24 e acabava de conseguir seu primeiro cargo como professora na universidade. Helena ouvia, hipnotizada. Nunca tinha ouvido ninguém falar de sua mãe naqueles termos, como se cada lembrança fosse um tesouro cuidadosamente conservado. Foi na biblioteca municipal, continuou ele, com o olhar perdido no passado. Eu pesquisava sobre mercados emergentes. Ela preparava sua tese. Nós nos esbarramos, literalmente. Seus livros caíram, eu me agachei para ajudá-la, e quando nossos olhares se cruzaram, sua voz falhou ligeiramente. Soube que minha vida nunca voltaria a ser a mesma. Helena sentiu uma pontada de dor. Sua mãe nunca lhe havia contado essa parte da história. Sempre havia descrito seu pai como um homem de negócios, sem nomes, sem detalhes, sem essa história de encontro quase cinematográfico. Tivemos um relacionamento intenso, apaixonado, continuou Augusto, mas complicado. Eu estava imerso em expandir minha empresa, viajava constantemente. Minha família, especialmente meu pai, tinha grandes expectativas sobre mim, sobre o tipo de mulher com quem eu devia me estabelecer. Carolina era brilhante, mas vinha de uma família modesta, sem contatos, sem influência social. A amargura em sua voz era palpável, como se recitasse desculpas que nem ele mesmo acreditava mais. Quando ela me disse que estava grávida, Augusto parou fechando os olhos com força. Fui um covarde. Pedi um tempo. Disse que precisava organizar meus assuntos, convencer minha família. Na verdade, eu estava apavorado. Minha carreira estava decolando, acabava de fechar contratos importantes. Helena sentiu que algo se quebrava dentro dela. As mãos tremiam tanto que teve que deixar a taça sobre uma mesinha próxima para não derramar. O senhor... começou, mas não conseguiu terminar a frase. Augusto levantou o olhar e em seus olhos havia uma súplica silenciosa. Quando finalmente reuni coragem para procurá-la, 3 meses depois ela tinha desaparecido. Mudou de emprego, de endereço. Eu a procurei durante anos, Helena. Contratei detetives particulares, mas Carolina tinha sido meticulosa em apagar seu rastro. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de décadas de segredos e ausências. Helena sentia falta de ar. Toda a sua vida, toda a sua identidade, parecia desmoronar e reconstruir-se simultaneamente. O senhor está me dizendo que é... A pergunta ficou suspensa no ar, grande demais, transformadora demais para ser completada. Augusto assentiu lentamente, com uma expressão de profunda vulnerabilidade que contrastava com sua habitual imagem de poderoso empresário. Acredito que sou seu pai, Helena. O tempo parecia ter parado na biblioteca. Helena sentia um zumbido nos ouvidos que abafava qualquer outro som. Diante dela, Augusto Ferraz, o homem que acabava de se declarar seu pai, esperava uma resposta com uma mistura de ansiedade e esperança no rosto. Isso é absurdo, conseguiu articular finalmente Helena, levantando-se da poltrona como impulsionada por uma mola. Completamente absurdo. Começou a andar de um lado para o outro, seus pensamentos girando em um turbilhão caótico. Toda sua vida havia imaginado seu pai como uma figura nebulosa, quase mítica, e agora resultava ser seu patrão, um milionário que a havia contratado como faxineira sem sequer reconhecê-la. Como posso saber que está dizendo a verdade? Perguntou abruptamente, parando em frente a ele.
Como posso ter certeza de que não é algum tipo de estratagema? A pergunta pareceu ferir Augusto, mas assentiu com compreensão. É justo que você duvide, respondeu com calma. Podemos fazer um exame de DNA se desejar. Mas Helena, olhe-se naquele espelho. Apontou para um espelho ornamentado na parede oposta. E depois, olhe meus olhos, a forma do seu queixo. Carregamos o mesmo sangue e se nota em cada traço. Helena se negou a olhar. Não queria ver as semelhanças que, no fundo, já havia notado. Era demais para assimilar de uma vez. Se você realmente é meu pai, disse com voz trêmula, mas firme, por que nunca nos encontrou? Você diz que a procurou, mas nós nunca saímos do país. Minha mãe deu aulas na Universidade Federal durante anos. Não era exatamente uma pessoa anônima. Augusto levantou-se lentamente e aproximou-se da janela, dando-lhe as costas. O sol do meio-dia projetava sua silhueta como uma sombra alongada sobre o chão de madeira polida. Eu a procurei nas universidades particulares, respondeu com pesar. Carolina sempre falou em trabalhar na PUC ou no Mackenzie. Nunca mencionou a federal. Os investigadores que contratei procuraram nos círculos errados. E depois, sua voz falhou ligeiramente. Depois me convenci de que se ela havia decidido desaparecer tão completamente da minha vida, talvez fosse melhor respeitar isso. Disse a mim mesmo que era o correto, mas na verdade era só medo. Medo de enfrentar as consequências da minha covardia. Virou-se para ela e Helena pôde ver que seus olhos estavam úmidos. Não espero que você me perdoe, nem sequer que acredite em mim agora mesmo. Só te peço que me dê a oportunidade de te conhecer, de te explicar, de tentar compensar, embora saiba que é impossível todo o tempo perdido. Helena sentia um turbilhão de emoções contraditórias, incredulidade, raiva, uma espécie de estranho alívio, e sob tudo isso, uma dor profunda por sua mãe que havia morrido levando esse segredo. Preciso de tempo, disse finalmente pegando sua bolsa do chão. Isso é demais. Augusto assentiu, compreendendo. Claro, leve o tempo que precisar. E Helena, por favor, não peça demissão. Sei que seria desconfortável continuar trabalhando aqui, mas não quero te perder de vista agora que te encontrei. Ela não respondeu. Com passos inseguros, dirigiu-se à porta, mas antes de sair, parou e olhou uma última vez para o retrato de sua mãe, Carolina. A observava do quadro com aquele olhar que sempre havia interpretado como força, mas que agora reconhecia também continha uma profunda dor. O retrato, murmurou Augusto, seguindo seu olhar. Encomendei 3 anos depois de perdê-la. Encontrei um artista extraordinário e lhe dei a única fotografia que conservava dela. Foi minha maneira de mantê-la por perto. Helena sentiu que as lágrimas ameaçavam transbordar, mas se conteve. Não queria desmoronar, não aqui, não na frente dele. Adeus, senhor. Ferraz, disse com formalidade, como se as últimas horas não tivessem ocorrido, como se continuasse sendo simplesmente sua empregada. Helena, chamou ele quando já abria a porta. Sua mãe foi o amor da minha vida. O único. Meu maior erro foi deixá-la ir. Ela saiu sem responder, fechando suavemente a porta atrás de si. No corredor, Carmen a observou com curiosidade, mas Helena passou por ela sem parar. Precisava de ar, espaço, distância para processar a bomba que acabava de explodir em sua vida. Ao sair da mansão, o sol de outubro a atingiu com força, cegando-a momentaneamente. Parou no topo da escadaria da entrada, sentindo que havia cruzado um limiar invisível. Sua vida, compreendeu, havia se dividido irrevogavelmente em 2, antes e depois deste dia. Os dias seguintes transcorreram para Helena em um estado de nebulosa comoção. Ligou para a mansão para informar que estava doente e não poderia ir trabalhar. Carmen, com um tom que sugeria que sabia mais do que dizia, assegurou-lhe que seu emprego estava seguro e que tomasse o tempo necessário para se recuperar. Em seu pequeno apartamento, Helena escavava em caixas de recordações, buscando pistas, confirmações, qualquer indício da verdade nos poucos pertences que havia herdado de sua mãe. Fotografias desbotadas, velhas cartas, documentos. Mas Carolina, sempre reservada sobre seu passado, havia deixado poucas evidências de sua história com Augusto Ferraz. Na terceira noite após a revelação,
Enquanto revisava, pela enésima vez um álbum de fotos, Helena encontrou algo que havia passado despercebido. Uma fotografia pequena, dobrada e escondida atrás de outra na última página. Ao desdobrá-la com cuidado, prendeu a respiração. Era uma imagem de sua mãe, jovem e radiante, sentada no que parecia ser o Parque Ibirapuera, e junto a ela, com o braço ao redor de seus ombros e um sorriso que Helena nunca havia visto em seu rosto atual, estava Augusto Ferraz. No verso, com a caligrafia delicada de sua mãe, uma simples inscrição: Primavera de 95, o dia que mudou tudo. Helena sentiu as lágrimas brotarem sem controle. Era real. Tudo era real. A confirmação que segurava entre suas mãos trêmulas tornava impossível continuar negando o evidente. O telefone tocou, sobressaltando-a. Era sua amiga Lúcia, a única pessoa a quem havia contado fragmentos do ocorrido. "Como você está?" perguntou Lúcia com preocupação evidente na voz. "Encontrei uma foto", respondeu Helena, sua voz embargada. "Estão juntos. Lúcia, minha mãe e ele, pareciam felizes. O que você vai fazer?" Helena contemplou a fotografia mais uma vez. Os rostos sorridentes daqueles jovens apaixonados pareciam pertencer a um universo alternativo, tão distante da realidade que ela havia conhecido. Sua mãe sempre lutando sozinha, sempre cansada, mas digna. Augusto Ferraz, o empresário sério e solitário. "Vou falar com ele", decidiu finalmente. "Preciso de respostas. Preciso entender." "Quer que eu vá com você?" ofereceu Lúcia. "Não, isso é algo que devo fazer sozinha." Naquela noite, Helena mal dormiu. As perguntas se arremoinhavam em sua mente. Por que sua mãe nunca lhe havia contado a verdade? Por que havia ocultado tão zelosamente a identidade de seu pai, a ponto de mudar de círculos sociais para evitar ser encontrada? E por que, depois de tantos anos, o destino havia decidido reuni-los dessa maneira tão extraordinária? Na manhã seguinte, Helena se preparou com cuidado especial. Não vestiria seu uniforme de trabalho hoje. Em vez disso, escolheu um vestido simples, mas elegante que havia pertencido à sua mãe. Uma pequena declaração silenciosa, uma ponte invisível entre passado e presente. A viagem de ônibus até a mansão Ferraz pareceu interminável. Cada quilômetro a aproximava de uma conversa que redefiniria sua identidade, seu passado e possivelmente seu futuro. Ao descer em frente aos imponentes portões de ferro forjado, sentiu um arrepio. Desta vez, não entraria pela porta de serviço. Desta vez, se as suspeitas se confirmassem, vinha como a filha do dono. O segurança a olhou com surpresa quando se identificou e pediu para ver o Sr. Ferraz. Após um breve telefonema, os portões se abriram automaticamente. Helena avançou pelo caminho de cascalho, sentindo cada pedrinha sob seus pés, como um pequeno lembrete do quão real era tudo aquilo. No topo da escadaria da entrada principal, Augusto Ferraz a esperava. Vestia-se de maneira informal, sem a habitual gravata, e seu rosto mostrava sinais evidentes, de noites sem dormir. Por um instante, ambos permaneceram imóveis, separados por metros de distância e décadas de ausência. Então, sem dizer palavra, Helena extraiu a fotografia de sua bolsa e a segurou no alto para que ele pudesse vê-la. O efeito foi imediato. Augusto pareceu cambalear, como se tivesse recebido um golpe físico. Seus olhos se abriram com espanto, e Helena pôde ver neles o brilho do reconhecimento, seguido por uma onda de emoção crua. "Pensei que todas as fotos tinham se perdido", disse ele com voz embargada. "Posso?" Helena subiu os degraus e lhe entregou a fotografia. Seus dedos se roçaram brevemente, o primeiro contato físico entre pai e filha. O escritório particular de Augusto Ferraz era mais acolhedor que a formal biblioteca. Livros desordenados em estantes de madeira escura, uma escrivaninha ampla coberta de papéis e fotografias familiares, poltronas de couro gasto que convidavam a longas conversas. Helena observava cada detalhe, buscando entender o homem por trás do empresário, o jovem apaixonado que sorria naquela fotografia que agora descansava sobre a mesa entre eles. "Preparei isto", disse Augusto, entregando-lhe um envelope pardo grande. "São todos os documentos que pude reunir daquela época, cartas que nunca enviei,
recortes de jornais, relatórios dos detetives que contratei para encontrá-la. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas, mas não o abriu. Por que o senhor me contratou? Perguntou diretamente, a dúvida que a atormentava desde a revelação. Sabia quem eu era quando me deu o emprego? Augusto negou firmemente com a cabeça. Nunca te vi durante o processo de seleção. A Carmen cuida de toda a equipe doméstica. Quando finalmente te vi pela primeira vez, senti uma estranha familiaridade que não soube identificar. Mas jamais imaginei... Sua voz falhou. Se eu soubesse quem você era, Helena, não te teria contratado como empregada. Teria buscado outra forma de te conhecer, de me aproximar de você. Soava sincero. E Helena queria acreditar nele. A alternativa, que a tivesse contratado deliberadamente como empregada, sabendo que era sua filha, era cruel demais para contemplar. Minha mãe nunca me falou do senhor, disse Helena, decidindo abrir finalmente o envelope. Só me disse que meu pai era um homem de negócios que desapareceu antes do meu nascimento. Nem sequer me disse seu nome. Enquanto falava, começou a extrair os documentos. O primeiro que encontrou foi uma série de cartas escritas à mão, com datas que se estendiam ao longo de vários anos, todas dirigidas a Carolina, todas sem enviar. Escrevi para ela durante anos, explicou Augusto com pesar. No início, cartas de desculpas. Depois, à medida que o tempo passava e não conseguia encontrá-la, transformaram-se em uma espécie de diário, uma maneira de mantê-la presente na minha vida. Helena leu fragmentos das primeiras cartas, sentindo um nó na garganta diante das palavras de arrependimento e anseio. A caligrafia, inicialmente firme e controlada, tornava-se mais desesperada à medida que os meses passavam. Debaixo das cartas, havia relatórios detalhados de detetives particulares que mostravam o quão perto haviam estado de encontrá-las em várias ocasiões. E depois, um documento que fez o coração de Helena parar por um instante. Uma cópia de sua certidão de nascimento. Como... Começou, olhando para Augusto com confusão. Consegui há 3 anos, explicou ele com gravidade. Um dos detetives finalmente encontrou um rastro de Carolina, mas naquela altura parou incapaz de pronunciar as palavras. Descobri que ela tinha uma filha, mas não sabia nada mais sobre você. Onde vivia, o que fazia. O detetive sugeriu continuar procurando, mas eu me acovardei novamente. Helena sentiu uma faísca de indignação. Se acovardou? Depois de descobrir que tinha uma filha? Sua voz elevou-se ligeiramente. O que podia ser mais importante que isso? Augusto não tentou se defender. A vergonha era evidente em cada linha de seu rosto. O medo, respondeu simplesmente. Medo de que você me rejeitasse, de que me odiasse por tê-las abandonado. Medo de descobrir que Carolina te havia criado para me desprezar, e com toda razão. Medo de enfrentar o dano irreparável que eu havia causado. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Helena continuou revisando os documentos, encontrando finalmente uma série de fotografias em preto e branco, tomadas discretas, à distância, de uma mulher que reconheceu como sua mãe, jamais, velha caminhando por uma rua, entrando em um prédio na Avenida Paulista. O senhor a espionava? Perguntou com uma mistura de indignação e tristeza. Precisava saber que ela estava bem, respondeu Augusto, sem tentar se justificar. Nunca me aproximei, nunca interferi. Só precisava vê-la, mesmo que de longe. Helena recostou-se na poltrona, abalada por toda a informação. Podia sentir como as peças de sua identidade se reordenavam, criando uma imagem nova e desconcertante de quem era realmente. E agora? Perguntou finalmente, olhando para Augusto diretamente. O que espera que façamos com tudo isso? Augusto pareceu surpreso pela pergunta, como se não tivesse pensado além do momento da revelação. Não sei, admitiu com honestidade. Mas gostaria de te conhecer, Helena. Saber quem você é, que sonhos tem, o que te faz feliz. Não para substituir os anos perdidos, isso é impossível. Mas para talvez construir algo novo a partir daqui. Inclinou-se ligeiramente em direção a ela com uma intensidade que Helena não lhe havia visto antes. E gostaria de te oferecer o que sempre deveria ter sido seu. Esta casa, meu sobrenome, seu lugar na minha família e na minha empresa.
Não como compensação, porque sei que não há compensação possível por 30 anos de ausência, mas como um reconhecimento de quem você é realmente. Helena sentiu um arrepio. A proposta era avassaladora, transformadora. Implicava uma mudança radical em sua identidade, em sua posição social, em toda a sua vida. Preciso de tempo, disse finalmente. Isso é demais para processar de uma vez. Todo o tempo que precisar. Enquanto isso, mandei preparar um quarto para você, se desejar ficar na casa. Sem pressões, sem expectativas, apenas um lugar onde você possa estar perto enquanto decide. Helena hesitou. A oferta era tentadora, mas também assustadora. Ficar na mansão seria um primeiro passo em direção à aceitação dessa nova realidade. Há mais uma coisa que você deve saber, acrescentou. Augusto, antes que ela pudesse responder, marquei uma coletiva de imprensa para a próxima semana. Uma coletiva de imprensa? Repetiu Helena confusa. Para anunciar que encontrei minha filha, respondeu ele com uma determinação que a surpreendeu. Para te apresentar ao mundo como Helena Ferraz. Se você aceitar, é claro. O quarto que Augusto havia preparado para Helena era quase tão grande quanto todo o seu apartamento. Decorado em tons suaves de azul e branco, com uma janela que dava para os jardins dos fundos, parecia saído de um conto de fadas moderno. Helena percorria o espaço com passo inseguro, tocando o edredom de seda, observando os quadros de paisagens marinhas nas paredes, abrindo timidamente as gavetas vazias que esperavam ser preenchidas com seus pertences. Gostou? Perguntou Augusto do limiar, mantendo uma distância respeitosa. É lindo, respondeu Helena, impressionada pelo luxo discreto que a rodeava. Mas não sei se estou pronta para me mudar para cá. Não. Precisa decidir agora, tranquilizou-a ele. O quarto estará te esperando quando se sentir preparada. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles, carregado de perguntas não formuladas e expectativas não expressas. Finalmente, Augusto pigarreou suavemente. Cancelei a coletiva de imprensa, disse, surpreendendo Helena. Me precipitei. Isso é entre você e eu, pelo menos por enquanto. O mundo exterior pode esperar. Helena sentiu uma onda de alívio. A ideia de ser apresentada publicamente como a herdeira dos Ferraz, de enfrentar a mídia e a sociedade em um papel tão novo e desconhecido, a aterrorizava. Obrigada, murmurou, genuinamente grata por esse pequeno respiro. Augusto assentiu, compreensivo. Depois, com certa hesitação, extraiu um pequeno objeto do bolso. Encontrei isto entre as minhas coisas, disse, estendendo a mão para lhe mostrar uma pulseira de prata com pequenos pingentes. Era da Carolina. Ela me devolveu no último dia em que nos vimos. Helena pegou a pulseira com reverência. Nunca tinha visto sua mãe usar joias, além de um relógio de pulso simples. Essa faceta elegante e jovial de Carolina era completamente desconhecida para ela. Há algo mais que quero te mostrar, continuou Augusto. Se você se sentir com ânimo. Helena o seguiu através dos amplos corredores da mansão, notando pela primeira vez detalhes que havia ignorado durante suas tarefas de limpeza. As fotografias familiares em molduras de prata, os pequenos objetos pessoais que humanizavam aquele espaço opulento. Pararam em frente a uma porta que Helena reconheceu imediatamente. Era o quarto de Augusto, um espaço onde jamais havia entrado durante seu trabalho. O empresário abriu a porta e lhe cedeu passagem. Ao contrário do resto da casa, este quarto tinha um ar decididamente masculino. Madeira escura, cores sóbrias, uma sobriedade que beirava o ascetismo. Ali, apontou Augusto para uma pequena cômoda ao lado da cama. Helena aproximou-se e viu o que seu pai queria lhe mostrar. Uma fotografia emoldurada em prata. Era ela muito mais jovem, talvez com uns 16 anos, sorrindo timidamente para a câmera no que parecia uma festa junina da escola. Começou confusa e comovida em partes iguais. O detetive conseguiu com a diretoria da sua escola, explicou Augusto com voz suave. Tem estado ao lado da minha cama nos últimos 12 anos. Era a única coisa que eu tinha de você. Helena sentiu um nó na garganta. A ideia de que este homem, a quem acabava de conhecer realmente, tivesse mantido sua fotografia durante anos, olhando para ela todas as noites antes de dormir, todas as manhãs ao acordar,
a desarmava completamente. 12 anos. Repetiu em um sussurro. Todo esse tempo, não conseguiu continuar. As emoções eram intensas demais, contraditórias demais. Por um lado, comovia-se profundamente com esse gesto. Por outro, enfurecia-se que ele tivesse mantido distância durante tanto tempo, contentando-se com uma fotografia quando poderia ter estado em sua vida real. Augusto pareceu ler seus pensamentos. Não pretendo me justificar, Helena, disse com pesar. Cada dia que passou sem que eu tentasse te encontrar foi um dia perdido, um erro imperdoável. Só quero que saiba que, à minha maneira imperfeita e covarde, nunca deixei de pensar em você, no que poderia ter sido. Helena assentiu silenciosamente, incapaz de articular uma resposta. O peso das décadas perdidas, das celebrações a que ele nunca compareceu, dos momentos difíceis que ela e sua mãe enfrentaram sozinhas, sentia-se como uma laje sobre seu peito. Gostaria de te mostrar mais uma coisa, disse Augusto após um momento, interpretando seu silêncio como consentimento. Conduziu-a para fora do quarto, em direção a uma ala da mansão que Helena nunca havia visitado. No final de um corredor iluminado por elegantes arandelas, pararam em frente a uma porta de madeira escura. Augusto introduziu uma chave na fechadura e a girou com um clique suave. Este é meu santuário pessoal, explicou enquanto abria a porta. Ninguém além de mim entrou aqui nos últimos 20 anos. A princípio, Helena não entendeu o que estava vendo. O quarto, de tamanho modesto comparado com o resto dos cômodos da mansão, era dominado por um piano de cauda preto. As paredes estavam cobertas de estantes com livros, partituras e, surpreendentemente, dezenas de pequenas figuras de cristal que captavam e refratavam a luz que entrava por uma janela circular. Sua mãe amava música, disse. Augusto com nostalgia. Tocava piano de ouvido, sem nunca ter tido aulas formais, e colecionava figuras de cristal. Dizia que capturavam a luz como pequenos arco-íris domesticados. Helena aproximou-se das estantes, reconhecendo naquelas palavras a mãe que havia conhecido. Carolina sempre parava diante das vitrines de cristais nas lojas da Rua Augusta, admirando peças que nunca podiam se dar ao luxo de comprar. A cada ano, no seu aniversário e no dela, eu adicionava uma nova figura à coleção. Continuou Augusto, apontando para uma prateleira específica. As da esquerda são para Carolina, as da direita para você. Helena contou rapidamente. 28 figuras de um lado, 33 do outro. Cada aniversário, fielmente comemorado, embora ela jamais tivesse sabido até agora. Sem poder se conter mais, as lágrimas começaram a brotar. Não sabia se chorava de tristeza por tudo o que foi perdido, de raiva pela covardia deste homem, ou de uma estranha e dolorosa alegria ao descobrir que, de alguma maneira distorcida e imperfeita, havia sido amada à distância. Augusto deu um passo hesitante em direção a ela, como se quisesse consolá-la, mas não se atrevesse a cruzar essa linha invisível que ainda o separava. Seu rosto refletia uma vulnerabilidade que contrastava radicalmente com a imagem pública do implacável homem de negócios. "Posso te abraçar, Helena?" perguntou com voz embargada. "Estou esperando por este momento há 30 anos." O abraço foi breve e desajeitado, carregado de emoções contraditórias. Helena manteve-se rígida inicialmente, mas algo se quebrou dentro dela ao sentir o tremor nos ombros de Augusto. Este homem poderoso, temido nos círculos empresariais da Faria Lima, desmoronava em seus braços como uma criança perdida que finalmente encontra o caminho de casa. Separaram-se sem palavras, ambos secando discretamente as lágrimas. Helena voltou a percorrer o quarto com o olhar, absorvendo os detalhes deste museu particular dedicado à memória de sua mãe e a filha que Augusto nunca havia conhecido realmente. "Toque alguma coisa", pediu impulsivamente, apontando para o piano. Augusto pareceu surpreso com o pedido, mas assentiu com um pequeno sorriso. Sentou-se em frente ao instrumento, flexionou os dedos como um ritual pessoal e começou a tocar. A melodia era suave, melancólica, com um ar nostálgico que fez Helena prender a respiração. "Compus para Carolina quando descobri que ela estava grávida", explicou sem parar de tocar. "Nunca cheguei a mostrar para ela." Helena ouvia, hipnotizada pela música e por essa nova faceta de Augusto.
O empresário desaparecia completamente quando tocava. Em seu lugar, surgia um artista sensível, vulnerável, completamente diferente do homem que havia imaginado durante anos. Minha mãe cantarolava essa melodia, disse Helena com a voz embargada pela surpresa. Não exatamente igual, mas muito parecida. Ela cantarolava enquanto cozinhava ou enquanto corrigia provas na mesa da cozinha. Os dedos de Augusto pararam abruptamente sobre as teclas. Como é possível? Perguntou virando-se para olhá-la. Helena negou com a cabeça, igualmente confusa. Talvez você tenha tocado para ela alguma vez e ficou na memória dela. Ou talvez, sugeriu Augusto com um sorriso triste, algumas melodias estão destinadas a encontrar seu caminho, mesmo quando nós não podemos. Permaneceram em silêncio por um momento, perdidos em seus próprios pensamentos, unidos pelo eco daquelas notas que pareciam uma ponte impossível entre o passado e o presente. Preciso ver o túmulo dela, disse Helena de repente. Se você realmente quer fazer parte da minha vida, preciso que conheça onde minha mãe descansa. Augusto assentiu solenemente. Claro, quando quiser ir, é só me dizer. Agora, respondeu ela com determinação. Quero ir agora. O cemitério da Consolação estava tranquilo naquela tarde de outono. Helena guiou Augusto através de caminhos ladeados por ciprestes até chegar a uma seção modesta, afastada dos mausoléus ostentosos das famílias tradicionais paulistanas. A lápide de Carolina era simples, granito cinza com seu nome, datas de nascimento e morte e uma breve inscrição, Mestra da Vida, Guardiã do Amor. Augusto ficou imóvel em frente ao túmulo, seu rosto uma máscara de dor contida. Lentamente, ajoelhou-se e depositou uma mão sobre a pedra fria, como se tentasse conectar-se fisicamente com a mulher que jazia sob ela. Sinto muito, Carolina, sussurrou, tão baixo que Helena mal pôde ouvi-lo. Me perdoe por não ter estado lá quando você precisou de mim, por não ter sido o homem que você merecia. Helena observava a cena com uma mistura de tristeza e uma estranha sensação de encerramento. Havia visitado este túmulo inúmeras vezes, sempre sozinha, sempre levando flores e tendo conversas unilaterais sobre sua vida. Vê-lo agora, compartilhado com o homem que havia sido o grande amor de sua mãe, transformava o lugar de alguma maneira. Ela nunca falou mal de você, disse Helena, surpreendendo-se a si mesma com a confissão. Quando eu perguntava pelo meu pai, ela só dizia que tinha sido um homem que não estava pronto para ser pai. Nunca mencionou abandono ou traição. Sempre deixou a porta aberta para que eu formasse minha própria opinião. Augusto a olhou com uma gratidão tão profunda que resultava quase dolorosa. Ela era uma mulher extraordinária, disse com voz rouca, mais do que eu jamais mereci. Levantou-se lentamente, limpando a terra das calças com gestos mecânicos. Helena notou que ele parecia repentinamente mais velho, como se o peso dos remorsos o tivesse alcançado completamente naquele momento. Posso te perguntar uma coisa? Disse Augusto, enquanto voltavam pelo caminho em direção ao carro. Helena assentiu. Ela foi feliz? A pergunta soava tão simples e ao mesmo tempo tão devastadoramente complexa. Apesar de tudo, apesar da minha ausência, ela encontrou alguma felicidade na vida? Helena considerou a pergunta durante um longo momento. As imagens de sua infância e juventude passavam por sua mente como slides. Sua mãe rindo enquanto tomavam sorvete no Parque Villa-Lobos, Carolina aplaudindo emocionada em suas formaturas escolares, as tardes tranquilas, lendo juntas na pequena varanda do apartamento delas na Muca. Sim, respondeu finalmente. Não foi uma vida fácil, mas ela encontrou alegria nas pequenas coisas. Em ensinar, em ver seus alunos crescerem, em me criar. Nunca a ouvi lamentar pelo que poderia ter sido. E não foi. Augusto assentiu, visivelmente emocionado. É mais do que mereço saber, mas menos do que ela merecia viver. Ao chegar ao carro, um luxuoso sedã preto com motorista, Helena parou antes de entrar. Tomei uma decisão, anunciou, enfrentando o olhar expectante de Augusto. Vou ficar na mansão por alguns dias, para te conhecer melhor, para entender quem você é realmente, mas não prometo nada além disso. A expressão de Augusto iluminou-se com uma mistura de surpresa e esperança. É mais do que eu esperava, respondeu com sinceridade.
E mais do que eu mereço. Durante o trajeto de volta, ambos permaneceram em silêncio, perdidos em seus próprios pensamentos. A cidade de São Paulo passava como um borrão de luzes e trânsito através das janelas escuras do veículo. Helena observava discretamente o perfil de Augusto, buscando em seus traços os ecos de seu próprio rosto. Sempre havia se considerado o retrato vivo de sua mãe, mas agora podia ver os sutis traços paternos, a linha do queixo, a forma específica como seus olhos se enrugavam ao se concentrar, até certos gestos que havia acreditado serem unicamente seus. A genética era inegável, mas seria suficiente para construir um relacionamento genuíno depois de 30 anos de ausência? Poderia perdoar realmente este homem que havia escolhido o medo sobre a responsabilidade, deixando sua mãe enfrentar sozinha os desafios da maternidade? E mais inquietante ainda, estava preparada para a transformação radical que sua vida experimentaria ao ser reconhecida como a filha e herdeira de Augusto Ferraz. Enquanto o carro atravessava os imponentes portões da mansão no Morumbi, Helena sentiu que estava cruzando um limiar muito mais significativo que o físico. Estava entrando em um novo capítulo de sua vida, um para o qual não tinha mapa nem bússola. Só esperava ter a força de sua mãe para navegá-lo com dignidade. A mansão Ferraz fervilhava de atividade quando voltaram do cemitério. Helena observou com surpresa como vários funcionários carregavam seus pertences. Todas as suas posses cabiam em apenas 3 malas e as levavam para o quarto que Augusto havia preparado para ela. Espero que não se importe, disse ele, interpretando sua expressão. Enviei o motorista ao seu apartamento para buscar suas coisas. Pensei que você ficaria mais confortável tendo seus pertences aqui, mesmo que fique apenas alguns dias. Helena assentiu, ainda não completamente confortável com essa nova realidade onde suas decisões eram antecipadas e facilitadas com uma simples ordem. Para alguém acostumada à independência forçada pela necessidade, esse nível de atenção resultava desconcertante. Está com fome? Perguntou Augusto com uma timidez imprópria de sua posição. Posso pedir para prepararem algo. Gostaria de tomar um banho primeiro, respondeu Helena. Foi um dia intenso. Augusto assentiu compreensivamente e a acompanhou até seu novo quarto. Ao ficar sozinha, Helena deixou-se cair na cama king size, impressionada pelo contraste entre o luxo que a rodeava e a modéstia em que havia vivido toda a sua vida. Seus poucos pertences pareciam fora de lugar naquele espaço projetado para a opulência. Dirigiu-se ao banheiro anexo, tão grande quanto a sala de seu antigo apartamento, e ficou sem fôlego diante do mármore importado, da banheira de hidromassagem e dos acessórios dourados. Abriu a torneira e observou a água cair, permitindo-se um momento para processar o turbilhão emocional dos últimos dias. Enquanto mergulhava na água quente, as perguntas continuavam se acumulando em sua mente. Quem era realmente Augusto Ferraz, além da fachada do empresário de sucesso e do pai arrependido? O que esperava dela? E o que ela mesma esperava dessa reunião inesperada? Uma hora depois, vestida com roupas limpas e com o cabelo úmido preso em uma trança simples, Helena desceu ao andar térreo. Seguindo as indicações de uma funcionária, encontrou Augusto em uma sala de jantar menor e mais íntima que o salão principal onde eram realizados os jantares formais. Pensei que preferiria algo mais acolhedor, explicou ele quando ela entrou. A sala de jantar principal sempre me pareceu fria demais para um jantar em família. Em família. As palavras flutuaram entre eles, carregadas de significado e expectativas. Helena sentou-se em frente a ele, notando que a mesa estava servida com uma variedade de pratos simples, mas elegantemente apresentados. Não sabia do que você gosta, continuou Augusto com certa insegurança. Então pedi várias opções. Está ótimo, respondeu Helena, servindo-se de uma porção de salada. Não sou exigente com comida. O jantar transcorreu inicialmente em um silêncio desconfortável, quebrado ocasionalmente por comentários banais sobre o clima ou a decoração. Finalmente, Augusto deixou os talheres de lado e olhou para Helena diretamente. Há algo que preciso te perguntar, disse com seriedade. Sobre o futuro. Helena sentiu um nó no estômago. Lá vinha. As
expectativas, as demandas, talvez até as compensações financeiras que transformariam seu relacionamento em uma transação. Que planos você tem para a sua vida, Helena? Perguntou Augusto, surpreendendo-a. Antes de tudo isso, antes de descobrir quem eu sou, que sonhos você perseguia? A pergunta a desconcertou completamente. Ninguém lhe perguntava sobre seus sonhos há muito tempo. A sobrevivência diária havia ocupado o espaço das aspirações. Começou insegura. Sempre quis estudar, como minha mãe. Ela era professora universitária antes de adoecer, mas teve que deixar para aceitar trabalhos que pagassem melhor os remédios. Augusto fechou os olhos brevemente, como se cada novo detalhe sobre as dificuldades que Carolina havia enfrentado fosse uma punhalada em sua consciência. O que você gostaria de estudar? Perguntou quando recuperou a compostura. Literatura, respondeu Helena sem hesitar. Ou talvez história da arte. Sempre me fascinou como as palavras e as imagens capturam o essencial de uma época, de um sentimento. Augusto assentiu, com uma expressão que Helena não soube interpretar. Sabe, isso é exatamente o que a Carolina estudava quando a conheci, disse com um sorriso nostálgico. Literatura comparada com ênfase em história da arte na USP. Dizia que os grandes pintores e os grandes escritores eram simplesmente pessoas que haviam encontrado diferentes linguagens para expressar as mesmas verdades essenciais. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca tinha sabido desse detalhe sobre os estudos de sua mãe. Há algo que não te contei, continuou Augusto, agora com um tom mais formal. Estabeleci um fundo fiduciário em seu nome. Na verdade, fiz isso há 12 anos, quando descobri sua existência, embora nunca tenha encontrado a maneira de fazer chegar até você. Helena ficou tensa. Não quero seu dinheiro, disse automaticamente. Não é por isso que estou aqui. Augusto levantou uma mão em gesto conciliador. Eu sei, perfeitamente, assegurou. E não pretendo te comprar com minha fortuna, Helena. Mas você é minha filha, minha única filha. Tudo o que construí no fundo não tinha sentido sem alguém para quem deixar. O fundo é seu por direito, independentemente do que você decidir a respeito do nosso relacionamento. Helena não soube o que responder. A ideia de passar instantaneamente da precariedade financeira para a riqueza era tão avassaladora quanto a revelação de sua paternidade. Não precisa decidir. Nada agora, acrescentou Augusto rapidamente, notando seu desconforto. Na verdade, há algo mais importante que gostaria de discutir. Com certa hesitação, extraiu do bolso um pequeno estojo de veludo azul. Abriu-o com cuidado, revelando um anel de platina com um solitário de safira rodeado de pequenos diamantes. Este era o anel de noivado que comprei para sua mãe, explicou com voz embargada. Nunca cheguei a dar para ela. Ia pedi-la em casamento na noite em que descobrimos a gravidez, mas minha covardia arruinou tudo. Helena contemplou a joia com fascinação e dor misturadas. É lindo, murmurou. Gostaria que você ficasse com ele, disse Augusto, empurrando suavemente o estojo em sua direção. Não como uma compensação, mas como um vínculo tangível com a história de amor que existiu entre seus pais. Porque, apesar de como terminou, houve amor verdadeiro, Helena. Um amor que nunca voltou a se repetir para mim. Helena pegou o estojo com mãos trêmulas. O anel era requintado, indubitavelmente valioso, mas seu verdadeiro valor residia na história que encerrava. As promessas não ditas, os futuros não realizados, a família que poderia ter sido e nunca foi. Não sei o que dizer, admitiu, fechando o estojo com cuidado. Não diga nada, respondeu Augusto com um pequeno sorriso. Só quero que saiba que, embora nunca poderei recuperar o tempo perdido, estou decidido a estar presente no seu futuro, da maneira que você permitir. Levantou-se lentamente, como se cada movimento lhe custasse um esforço considerável. Está tarde, disse olhando o relógio. Você deve estar exausta. Amanhã podemos continuar conversando, se achar bom. Helena assentiu, aliviada pela oportunidade de se retirar e processar tudo o que ocorreu. No entanto, antes que Augusto pudesse deixar a sala de jantar, uma pergunta surgiu em sua mente. Você nunca se casou? Perguntou impulsivamente. Depois da minha mãe, quero dizer. Augusto parou no limiar da porta, sua silhueta recortada, contra a luz do corredor.
Houve 2 casamentos, respondeu sem se virar. O primeiro por pressão familiar, o segundo por solidão. Nenhum durou mais de 3 anos. Nenhum chegou nem perto do que senti por Carolina. Com essas palavras, retirou-se, deixando Helena sozinha com seus pensamentos e com o peso do anel que nunca chegou a adornar o dedo de sua mãe. Na manhã seguinte, Helena acordou desorientada. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. Não em seu pequeno apartamento com paredes descascadas na zona leste, mas em uma suíte luxuosa da mansão Ferraz. Sua mansão segundo a lógica da herança e do sangue, embora a ideia ainda lhe parecesse completamente alheia. Vestiu-se com simplicidade, optando por uma calça jeans e uma blusa simples entre as roupas que haviam trazido de seu apartamento. Embora Augusto tivesse ordenado encher o closet anexo com roupas novas de grife, Helena não se sentia preparada para esse nível de transformação. Pequenos passos, disse a si mesma. Ao descer as escadas, encontrou Carmen, que a cumprimentou com uma formalidade notavelmente diferente da que havia empregado quando era simplesmente outra empregada doméstica. O Sr. Ferraz a espera no jardim para o café da manhã, senhorita Helena, informou com uma leve inclinação. Só Helena, por favor, respondeu ela, desconfortável com o repentino tratamento deferente. Nada mudou, Carmen. A mulher esboçou um sorriso conhecedor. Tudo mudou, menina, disse com suavidade. Mesmo que você ainda não assimile completamente. Helena seguiu as indicações até um terraço ensolarado, onde Augusto, vestido com roupas casuais, em vez de seu habitual terno formal, lia o jornal enquanto tomava um café. Ao vê-la, dobrou imediatamente o jornal e levantou-se com um sorriso. Bom dia, cumprimentou. Espero que tenha dormido bem. Surpreendentemente, sim, admitiu Helena, sentando-se em frente a ele. É uma cama muito confortável. Confortável demais, talvez, comentou Augusto com um sorriso leve. Acabei dormindo em uma ocasião durante uma videoconferência com Tóquio. Helena não pôde evitar sorrir diante dessa pequena confissão que humanizava o imponente empresário. Augusto pareceu satisfeito por tê-la feito sorrir. Tenho uma proposta para hoje, disse enquanto lhe servia café. Gostaria de te mostrar algo importante. Do que se trata? Perguntou Helena com cautela. A Fundação Carolina Silva. Helena quase derramou seu café. Ah, o quê? Perguntou, certa de ter ouvido mal. Há 5 anos, explicou Augusto com calma, estabeleci uma fundação educacional com o nome da sua mãe. Fornece bolsas integrais a jovens talentosos sem recursos, principalmente para estudos em literatura, arte e humanidades na USP e outras universidades públicas. Helena ficou sem palavras. A revelação era completamente inesperada. Por que nunca ouvi falar dela? Perguntou finalmente. Algo assim deveria ter aparecido nas notícias. Opera discretamente, sob outro nome corporativo, explicou Augusto. Chamei-a de Fundação Carolina Silva, apenas nos documentos internos. Não me sentia com o direito de usar publicamente o nome dela quando havia falhado tão miseravelmente em honrá-la em vida. Helena processava essa informação, tentando reconciliá-la com a imagem do homem frio e calculista que havia imaginado durante anos. Quantos estudantes receberam bolsas? Perguntou. 217 até agora, respondeu Augusto com evidente orgulho. Jovens brilhantes que, como sua mãe, têm o talento, mas nem sempre os meios para desenvolvê-lo. O número impressionou Helena. Não era um gesto simbólico, era um compromisso substancial. Podemos ir agora? Perguntou genuinamente interessada. 1 hora depois, o carro luxuoso de Augusto parava em frente a um prédio moderno perto da cidade universitária. Helena observou a fachada de vidro e concreto, notando que não havia nenhuma placa que identificasse o lugar como uma fundação. Faz parte de um complexo educacional mais amplo, explicou Augusto enquanto a guiava para dentro. Preferi investir em programas e bolsas do que em placas ostensivas. O interior era luminoso e funcional, espaços abertos, estudantes trabalhando em computadores de última geração, pequenas salas de reunião com paredes de vidro. Nada no ambiente sugeria opulência, mas sim praticidade e eficiência focada no aprendizado. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e óculos de armação fina, aproximou-se para recebê-los.
Augusto a apresentou como Mercedes Lima, diretora executiva da Fundação e antiga colega de faculdade de Carolina. É uma honra te conhecer finalmente, Helena, disse Mercedes com genuína calidez. A Carolina estaria imensamente orgulhosa da mulher em que você se tornou. Você conheceu minha mãe? Perguntou Helena, surpresa. Fomos colegas na faculdade de letras, confirmou Mercedes com um sorriso nostálgico. Perdemos contato durante anos, mas quando o Augusto estabeleceu a fundação e me procurou para dirigi-la, senti que era uma forma de honrar a memória dela. Helena olhou para Augusto com uma pergunta silenciosa. A Mercedes foi a única pessoa que conseguiu me dar alguma pista sobre o paradeiro da Carolina, anos depois da nossa separação, explicou ele. Embora naquela altura, como já te contei, sua mãe tinha sido meticulosa em apagar seus rastros. Fui eu quem contou a ele que a Carolina tinha tido uma filha, acrescentou Mercedes, embora não soubesse onde. Vocês viviam. A revelação atingiu Helena como uma onda fria. Se Mercedes havia fornecido essa informação e Augusto realmente havia procurado Carolina com a determinação que afirmava, por que nunca as havia encontrado? Posso te mostrar o programa de bolsas? Ofereceu Mercedes, aparentemente alheia à tempestade interna de Helena. Durante a hora seguinte, Helena percorreu a fundação, conheceu estudantes bolsistas, revisou os impressionantes resultados acadêmicos e ouviu depoimentos sobre como o programa havia transformado vidas. Era inegável. Augusto Ferraz havia criado algo valioso e significativo em nome de Carolina Silva. No entanto, uma pergunta persistia em sua mente, crescendo até que não pôde contê-la mais. Quando finalmente ficaram a sós no escritório de Mercedes, que havia se desculpado para atender uma ligação, Helena enfrentou Augusto. Se você tinha os recursos para criar tudo isso, disse apontando ao redor. Se contratou detetives e tinha contatos como a Mercedes, como... É possível que nunca nos encontrasse? Minha mãe deu aulas na rede estadual e depois em faculdades menores durante anos. Não estávamos escondidas. A pergunta ficou suspensa entre eles, pesada como chumbo. Augusto desviou o olhar para a janela, seu perfil recortado contra a luz do meio-dia paulistano. Eu te disse que a procurei nas universidades particulares de elite. Começou, repetindo o que já havia explicado. Não me convence, interrompeu Helena, uma dureza incomum em sua voz. Não com seus recursos. Não durante tantos anos. Tem algo que você não está me contando. Augusto pareceu envelhecer diante de seus olhos. Seus ombros caíram ligeiramente, e quando finalmente se virou para ela, sua expressão era de pura derrota. Você tem razão, admitiu com voz apenas audível. Tem algo mais, algo que não me orgulho de admitir. Sentou-se pesadamente em uma cadeira próxima, esfregando a ponte do nariz como se tentasse aliviar uma dor profunda. Eu a encontrei, confessou finalmente. Encontrei a Carolina 6 anos depois da nossa separação. Soube onde vocês viviam, onde ela trabalhava, que tinha uma filha. O quê? Conseguiu articular, o choque dando lugar rapidamente à indignação. Você nos encontrou e decidiu não nos contatar? Nos deixar continuar lutando sozinhas? Não foi bem assim, respondeu Augusto, sua voz carregada de vergonha. Fui vê-la. Uma tarde, esperei por ela fora da escola onde ela dava aula. Estava preparado para implorar perdão, para te conhecer, para oferecer tudo o que eu tinha. Parou engolindo em seco. E o que aconteceu? Pressionou Helena, embora uma parte dela temesse a resposta. Ela me viu, continuou Augusto. Me reconheceu imediatamente. Nossos olhares se cruzaram do outro lado da rua. E então, as lágrimas começaram a se formar em seus olhos, algo que Helena nunca teria imaginado possível no implacável homem de negócios. Então ela deu meia volta e se afastou. Com tal determinação, tal dignidade, corri atrás dela. Chamei, mas ela entrou em um ônibus e desapareceu. Uma semana depois, quando voltei para procurá-la, me informaram que ela havia pedido demissão. Tinha desaparecido novamente, desta vez sabendo que eu a havia encontrado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena tentava processar essa nova informação, essa peça crucial do quebra-cabeça que estava faltando. Minha mãe te rejeitou, murmurou finalmente, mais para si mesma do que para ele. Ela escolheu deliberadamente nos manter longe de você. Augusto assentiu lentamente.
Depois disso, contratei novos detetives, mas não para encontrá-las imediatamente, mas para garantir que estivessem bem, que não lhes faltasse o essencial. Estabeleci um fundo anônimo que pagava silenciosamente parte das despesas médicas quando ela precisava, pequenas contribuições que não levantassem suspeitas. Helena lembrou-se dos misteriosos descontos especiais nas contas do hospital durante a doença de sua mãe. Sempre haviam assumido que era sorte ou a generosidade de instituições filantrópicas. Por que não tinha me contado isso? Perguntou, sua indignação inicial transformando-se em confusão. Por que temia que você me odiasse se achasse que eu tinha respeitado a decisão da sua mãe de te manter longe de mim? Respondeu com honestidade brutal. Preferi que você pensasse que eu tinha sido covarde ou incompetente demais para encontrá-las. Não sei o que é pior, murmurou Helena, sentindo que o chão se movia sob seus pés. Há mais uma coisa que você deve saber, acrescentou Augusto, sua voz apenas um sussurro. Quando a Carolina adoeceu gravemente, eu soube. Tentei me aproximar, oferecer o melhor tratamento no sírio-libanês, especialistas internacionais. Ela recusou todos. A única ajuda que aceitou, sem saber que vinha de mim, foram os pagamentos parciais dos tratamentos básicos pelo SUS. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A imagem de sua mãe, orgulhosa até o fim, recusando ajuda que poderia ter lhe dado mais tempo de vida, mais qualidade em seus últimos meses, era devastadora. Por quê? Perguntou sua voz embargada. Por que ela se negaria tão absolutamente? Essa é a pergunta que me atormenta há décadas, respondeu Augusto. E só posso especular que o dano que causei a ela foi profundo demais, absoluto demais para ser perdoado. Mercedes voltou naquele momento, interrompendo a conversa. Notando a atmosfera carregada e os rostos comovidos de ambos, desculpou-se e ofereceu dar-lhes mais tempo a sós. Mas Helena já tinha se levantado. Preciso de ar, disse simplesmente dirigindo-se à porta. Augusto não tentou detê-la. Compreendia perfeitamente que algumas verdades precisam de espaço para serem assimiladas. Helena caminhou sem rumo pelo campus da USP por horas. As ruas arborizadas, antes tão sonhadas como seu futuro local de estudo, pareciam agora um labirinto onde cada esquina oferecia uma nova perspectiva sobre seu passado. As revelações de Augusto haviam alterado fundamentalmente a narrativa de sua vida, transformando sua mãe de vítima, abandonada em protagonista de uma história muito mais complexa. Quando finalmente voltou à mansão, o sol começava a se pôr sobre o horizonte de arranha-céus de São Paulo. Encontrou Augusto em seu escritório, revisando documentos com expressão ausente. Ao vê-la, levantou-se imediatamente. Temi que você não voltasse, admitiu, o alívio evidente em sua voz. Pensei nisso, respondeu Helena com franqueza, mas há perguntas demais sem resposta ainda. Augusto assentiu, compreensivo. Sem dizer palavra, dirigiu-se a um pequeno frigobar e serviu 2 copos de água. O gesto tão doméstico e atencioso contrastava com a imagem do implacável homem de negócios que a mídia projetava. Estive revisando algumas coisas enquanto você estava fora, disse, entregando-lhe um dos copos. Há algo que você deveria ver. Extraiu de uma gaveta um envelope amarelado pelo tempo. Com mãos ligeiramente trêmulas, tirou uma carta escrita a mão em papel de caderno. A caligrafia era inconfundivelmente a de Carolina. Recebi 3 meses depois do nosso último encontro naquela rua, explicou Augusto, a única comunicação direta que tive dela em 30 anos. Helena pegou a carta com cautela, como se fosse um artefato frágil de valor incalculável. As palavras de sua mãe, escritas décadas atrás, pareciam saltar da página com vida própria. Augusto, se você está lendo isto, significa que persistiu na sua busca além do que eu esperava. Parte de mim admira essa determinação que você sempre teve para conseguir o que queria. A outra parte lembra que essa mesma determinação nunca se aplicou a nós quando mais precisávamos. Não escrevo para abrir velhas feridas, mas para fechá-las definitivamente. O que tivemos foi bonito enquanto durou, mas acabou no dia em que você decidiu que sua carreira, sua família e suas ambições eram mais importantes que nosso amor e nossa filha por nascer.
Construí uma vida para nós, para Helena e para mim. Sem seu sobrenome, sem seu dinheiro, sem a sombra do seu abandono. É uma vida simples, mas digna, cheia de amor verdadeiro. Não permitirei que essa construção, que tanto me custou, seja comprometida por um repentino ataque de consciência seu ou pela curiosidade de conhecer uma filha que você não quis quando sua chegada foi anunciada. Peço, pelo amor que uma vez tivemos, que respeite esta decisão. Helena crescerá sabendo que seu pai foi um homem que não estava pronto para ser pai, nem mais, nem menos. Não alimentarei seu coração com ressentimento, mas também não com falsas esperanças. Talvez um dia, quando Helena for adulta e puder tomar suas próprias decisões, o destino os reúna se assim tiver que ser. Até lá, te imploro que nos deixe seguir nosso caminho em paz, com respeito pelo que fomos, Carolina. Helena terminou de ler com lágrimas silenciosas deslizando por suas bochechas. Era a voz de sua mãe, clara e direta, tão familiar, e ao mesmo tempo revelando uma faceta desconhecida. Eu honrei o melhor que pude, disse Augusto baixinho. Mantive minha distância, mas nunca deixei de velar silenciosamente por vocês. Quando você fez 18 anos, contratei novamente detetives, mas naquela altura sua mãe já estava doente e senti que aparecer naquele momento só causaria mais dor. Helena devolveu a carta ao envelope com cuidado reverencial. As peças se encaixavam agora. O silêncio de sua mãe sobre a identidade de seu pai, sua recusa a qualquer ajuda externa durante a doença, a estranha sensação de estarem sempre protegidas por uma mão invisível. Minha mãe foi mais complexa do que eu jamais imaginei, murmurou, mais para si mesma do que para Augusto. Carolina era um universo inteiro, respondeu ele com um sorriso triste. Brilhante, apaixonada, mas também absolutamente inflexível quando tomava uma decisão. Era parte do que eu amava nela. Helena observou Augusto com novos olhos. Este homem, que havia passado 3 décadas respeitando a vontade da mulher que amava, mesmo quando isso significava renunciar a conhecer sua própria filha, não era o covarde que havia imaginado. "Por que o senhor me contratou?" perguntou repentinamente, a dúvida que a estava assombrando desde o início. "De todas as pessoas em São Paulo que poderiam trabalhar nesta casa, como acabei justamente eu aqui?" Augusto sorriu ligeiramente, como se estivesse esperando essa pergunta. "O destino tem um estranho senso de humor", respondeu. "A Carmen contratou pessoal novo depois que vários funcionários se aposentaram. Sua ficha chegou entre dezenas de outras. Nunca vi as aplicações. Ela cuida desses assuntos. O sobrenome Silva é tão comum e seu primeiro nome não aparecia no seu currículo, só a inicial H. Foi uma coincidência extraordinária. E o retrato da minha mãe?" Continuou Helena, ainda não completamente convencida. "Por que estava coberto?" "Mantenho coberto quando há convidados ou funcionários novos", explicou Augusto. "É pessoal demais, doloroso demais, para exibir casualmente. Descubro quando estou sozinho, que é a maior parte do tempo." Helena assentiu lentamente. A explicação fazia sentido, embora a magnitude da coincidência continuasse parecendo quase impossível. "Há mais uma coisa", disse Augusto, dirigindo-se à sua escrivaninha. "Algo que quis te mostrar desde que descobri quem você era." Extraiu uma pequena caixa de madeira entalhada com desenhos florais intrincados. Ao abri-la, revelou um delicado pingente de ouro com uma pequena esmeralda incrustada. "Era da sua avó paterna", explicou. "Minha mãe me deu quando fiz 21 anos, para que um dia eu passasse para minha própria filha." Helena observou a joia, sentindo o peso de gerações desconhecidas para ela até agora. "Minha mãe faleceu há 15 anos", continuou Augusto. "Nunca soube da sua existência. Meu pai morreu sem te conhecer também. Foram parte da razão pela qual agi tão covardemente quando Carolina me disse que estava grávida. A desaprovação deles, as expectativas deles, pesavam mais do que jamais admitirei publicamente." Estendeu o pingente em direção a ela. "Gostaria que você ficasse com ele, não como compensação, mas como símbolo do seu legítimo lugar na família Ferraz, se decidir aceitar." Helena pegou o pingente com mãos trêmulas. Era bonito em sua simplicidade elegante, um vínculo tangível com uma linhagem que nunca havia conhecido. "Não sei se posso te perdoar por não ter estado lá", disse finalmente, sua voz apenas um sussurro.
Mas estou começando a entender que a história é muito mais complicada do que imaginei. Minha mãe tomou decisões também. Decisões que te mantiveram longe de mim. Augusto assentiu gravemente. Não busco absolvição, Helena. Apenas a oportunidade de fazer parte da sua vida agora, nos termos que você decidir. Um silêncio contemplativo instalou-se entre eles. Através da janela, as primeiras luzes da cidade começavam a brilhar no crepúsculo. Helena pensou em sua mãe, nas decisões difíceis que havia tomado, no orgulho e na dignidade com que havia enfrentado a vida. Quero ficar, declarou finalmente, surpreendendo-se a si mesma com a firmeza de sua decisão. Não para ser sua herdeira ou para reclamar uma fortuna, mas para te conhecer realmente, para entender quem você é, e talvez no processo entender melhor quem eu sou. A expressão de Augusto transformou-se, iluminando-se com uma esperança tão pura que Helena quase pôde vislumbrar o jovem que havia apaixonado sua mãe décadas atrás. É, mais do que mereço, disse com voz embargada, e mais do que jamais ousei esperar. Helena levantou-se, o pingente firmemente apertado em sua mão. Minha mãe me ensinou que o perdão não é fraqueza, mas a forma mais elevada de força, disse. Vai levar tempo, mas acho que podemos tentar construir algo novo, algo que honre a memória dela, em vez de ficar presos no passado. Enquanto pronunciava estas palavras, sentiu uma estranha sensação de paz, como se Carolina, de alguma maneira, estivesse dando sua aprovação silenciosa, de onde quer que estivesse. 6 meses haviam se passado desde aquele dia na biblioteca, quando Helena descobriu o retrato coberto. O outono havia chegado a São Paulo, tingindo os jardins da mansão Ferraz com tons de ocre e dourado, que combinavam com a arquitetura clássica. Helena observava os jardineiros trabalharem do terraço, uma xícara de café entre as mãos e um livro aberto sobre a mesa. Vestia-se com elegância simples, calça jeans e uma blusa de lã fina, um compromisso entre seu estilo anterior e as expectativas de sua nova posição social. O pingente familiar brilhava discretamente em seu pescoço, um lembrete constante de sua herança recém-descoberta. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de adaptações, revelações e decisões transcendentais. Após várias semanas de convivência tentativa, Helena havia aceitado finalmente mudar-se permanentemente para a mansão. Seu pequeno apartamento na Zona Leste ficou para trás, embora não sem certa nostalgia pela vida simples que havia conhecido até então. O exame de DNA que realizaram, mais como formalidade do que por necessidade real, confirmou o que os traços compartilhados e a história já haviam estabelecido. Augusto Ferraz era indubitavelmente seu pai biológico. A notícia de sua existência havia sido tratada com discrição profissional. Uma simples nota na coluna social de um grande jornal anunciando que Augusto Ferraz havia reencontrado sua filha adulta, seguida por uma breve aparição, conjunta em um evento beneficente da Fundação Carolina Silva, agora oficialmente rebatizada com o nome completo de sua mãe. Não houve coletivas de imprensa sensacionalistas nem entrevistas televisivas. Pai e filha haviam concordado em manter seu processo de reconexão na esfera privada. As reações haviam sido variadas. Os círculos empresariais da Avenida Paulista especulavam sobre o impacto que teria a repentina aparição de uma herdeira no Império Ferraz. As revistas de fofoca tentaram desenterrar escândalos inexistentes. Os velhos amigos de Carolina, como Mercedes, receberam a notícia com lágrimas de alegria e melancólica nostalgia. Helena havia iniciado seus estudos universitários em História da Arte na USP, cumprindo um sonho longamente adiado. Para sua surpresa, Augusto havia insistido para que ela se inscrevesse através do processo seletivo regular, submetendo-se aos mesmos critérios que qualquer outro candidato. Sua mãe valorizava o mérito próprio acima de tudo. Havia explicado: "Vamos honrar isso." A porta do terraço se abriu, interrompendo suas reflexões. Augusto apareceu, com aspecto cansado, mas satisfeito depois de uma longa reunião de negócios. "Atrapalho?" perguntou, apontando para a cadeira vazia ao lado dela. "De jeito nenhum", respondeu Helena com um sorriso leve, fechando seu livro. Estava perdida em pensamentos.
Augusto sentou-se, afrouxando a gravata com um suspiro de alívio. Aos 69 anos, começava a mostrar sinais de querer reduzir sua carga de trabalho, embora mantivesse um controle firme sobre as decisões estratégicas de suas empresas. Estive pensando, disse depois de um momento de silêncio compartilhado, sobre o retrato da sua mãe. Helena o olhou com curiosidade. O quadro havia voltado ao seu lugar na biblioteca, mas já não estava coberto por um lençol. Havia se tornado uma presença cotidiana, como se Carolina supervisionasse silenciosamente a reconciliação entre pai e filha. "O que tem ele?" perguntou. "Gostaria de doá-lo para a universidade", respondeu Augusto. "Para a nova ala de literatura que leva o nome dela. Com sua permissão, é claro." A proposta surpreendeu Helena. O retrato era um dos tesouros mais preciosos de Augusto, talvez a posse material a que maior valor emocional atribuía. "Tem certeza?" perguntou com suavidade. "Sei o quanto significa para você." Augusto assentiu com um sorriso melancólico. "Por muitos anos, mantive a imagem dela escondida como um segredo vergonhoso ou um tesouro precioso demais para compartilhar", explicou. "Acho que é hora de a Carolina voltar a ocupar um lugar público, que sua memória inspire outros como ela inspirou sempre quem a conheceu." Helena refletiu sobre a proposta. Havia algo profundamente simbólico no gesto. Tirar sua mãe das sombras, honrar publicamente sua memória, transformar um lembrete privado de culpa e arrependimento em um legado visível de inspiração. "Acho que ela teria gostado disso", respondeu finalmente, "especialmente se estiver cercada de livros e estudantes." Augusto sorriu, visivelmente aliviado por sua aprovação. Durante os meses de convivência, haviam estabelecido um delicado equilíbrio. Ele nunca tomava decisões que concernissem a memória de Carolina sem consultar Helena primeiro. "Estive revisando alguns dos velhos papéis dela", continuou Helena, mudando ligeiramente de assunto. "Encontrei algo interessante entre os diários dela." Extraiu de seu livro um papel dobrado e entregou a Augusto. Era uma página arrancada de um caderno com a inconfundível caligrafia de Carolina. "Às vezes me pergunto se fiz o certo ao manter A longe das nossas vidas. H merece conhecer sua história completa, mas temo que isso abriria feridas que trabalhei tão arduamente para curar. O orgulho é um companheiro fiel, mas implacável. Te mantém de pé quando tudo o mais falha, mas também te isola, te endurece. Me pergunto se algum dia terei a coragem de deixar que esse orgulho se dissolva o suficiente para permitir um reencontro. Talvez quando H for maior, quando puder decidir por si mesma." A entrada estava datada apenas 6 meses antes de seu falecimento. Augusto leu em silêncio, seus olhos umedecendo-se visivelmente. Quando terminou, dobrou cuidadosamente o papel e devolveu a Helena. Ela estava reconsiderando a decisão, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. "Depois de todos esses anos, acho que sim", confirmou Helena com suavidade. "A doença talvez lhe tenha dado uma nova perspectiva. Uma sensação de urgência. Se tivesse tido mais tempo", começou Augusto, mas parou, consciente da futilidade de tais especulações. Helena cobriu a mão dele com a sua, um gesto de consolo que havia se tornado mais natural com o passar dos meses. "Não podemos mudar o passado", disse com firmeza, "mas estamos honrando a memória dela, construindo algo novo." Augusto assentiu, apertando ligeiramente a mão da filha. "Há mais uma coisa que queria discutir com você", disse, recuperando a compostura. "O Conselho Administrativo vai se reunir na próxima semana para considerar meu plano de sucessão." Helena ficou ligeiramente tensa. O tema de seu eventual papel nas empresas Ferraz havia sido cuidadosamente evitado até agora. "Não precisa decidir nada imediatamente", apressou-se a esclarecer Augusto. "Só queria que soubesse que recomendei que você seja incluída no programa de trainee executivo, se for algo que te interesse explorar." Helena considerou a proposta. Havia acompanhado Augusto a algumas reuniões de negócios, mais por curiosidade do que por ambição, e havia descoberto que tinha uma aptidão natural para identificar oportunidades que outros ignoravam. "Vou pensar nisso", respondeu honestamente. "Meus estudos são minha prioridade agora, mas não descarto me envolver mais no futuro. É tudo o que peço", disse Augusto com um sorriso de aprovação.
que considere as possibilidades. O sobrenome Ferraz traz privilégios, mas também responsabilidades. Helena assentiu, compreendendo a profundidade do que seu pai estava oferecendo. Não apenas uma herança material, mas um propósito, um legado para continuar e transformar segundo sua própria visão. A propósito, acrescentou Augusto, mudando para um tom mais leve. A Lúcia ligou. Confirmou que virá jantar amanhã. Helena sorriu. Sua melhor amiga havia sido um apoio fundamental durante esses meses de transição e havia se tornado uma visitante frequente na mansão, para surpresa e deleite de Augusto, que valorizava quem havia estado ao lado de Helena antes que o dinheiro e o sobrenome entrassem na equação. Ela vai preparar a famosa torta de limão dela, comentou Helena. Diz que é hora de você provar algo que não tenha sido preparado por um chefe profissional. Augusto riu com genuína calidez, um som que havia se tornado mais frequente nos últimos meses. Será uma honra, respondeu. Os amigos verdadeiros são o tesouro mais valioso que podemos ter na vida. Um confortável silêncio instalou-se entre eles, enquanto contemplavam juntos os jardins banhados pela luz dourada do entardecer paulistano. Helena refletiu sobre a extraordinária reviravolta que sua vida havia dado. De faxineira a herdeira, de filha de mãe solteira a membro de uma das famílias mais influentes do país. A mudança externa era evidente para qualquer um, mas a transformação mais profunda havia ocorrido em seu interior. A compreensão de que sua identidade não estava definida unicamente por sua mãe ou por seu pai, recém-descoberto, mas pela interseção única de ambas as heranças e por suas próprias escolhas. Sabe, disse finalmente, quebrando o silêncio, acho que minha mãe estaria em paz com isso, com nós dois. Augusto a olhou com uma mistura de gratidão e esperança. Você acredita mesmo nisso? Perguntou sua voz revelando o quanto significava para ele essa possibilidade. Acredito, confirmou Helena. Ela era uma mulher que valorizava a verdade e a reconciliação, mesmo que seu orgulho às vezes atrapalhasse. No fundo, sempre quis que eu conhecesse minha história completa. Ergueu sua xícara em um brinde silencioso para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a brilhar sobre a cidade. Por Carolina, disse Augusto imitando seu gesto. Pela mulher que nos uniu mesmo através de décadas de separação. E pelos laços invisíveis, acrescentou Helena. Esses fios que nos conectam através do tempo e das circunstâncias, esperando pacientemente serem reconhecidos. Enquanto o sol se punha sobre os jardins da mansão Ferraz, pai e filha permaneceram em silêncio, unidos não apenas pelo sangue que compartilhavam, mas pelo amor que ambos haviam sentido por uma mulher extraordinária, que, à sua maneira, os havia guiado finalmente um para o outro. Porque alguns vínculos, mesmo que permaneçam ocultos durante anos, nunca se rompem completamente. Apenas esperam o momento certo para revelar sua força e transformar a dor do passado na promessa de um novo começo. Se esta história extraordinária te emocionou e cativou, deixe seu like, junte-se à nossa comunidade inscrevendo-se, compartilhe este conteúdo com quem você conhece e conte-nos o que achou na seção de comentários. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo mais relatos fascinantes como este. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias cheias de emoção e drama.